Neste vídeo, veremos pensamentos sobre o conceito de alteridade, contidos no livro Encontros e Caminhos, Formação de Educadores Ambientais e Coletivos Educadores, volume 1, produzido pelo Ministério do Meio Ambiente em 2005 com várias autoridades da área, compondo nos 3 volumes mais de 100 artigos sobre conceitos relacionados aos aspectos teóricos e metodológicos da educação ambiental. Meu nome é Victor Hugo, eu estou cursando Ciência da Computação na Universidade Univale, campus Cobrasol, e estou fazendo esse vídeo para a aula de Educação Ambiental e Ética. Espero que gostem. Agora veremos um texto sobre alteridade, da doutora Maria de Fátima Rodrigues Macchiuti. Segundo ela, somos seres inacabados, em permanente processo de definição, tendo desejos permanentes que permite a nossa abertura ao outro. Mas por quê? A partir da emergência da consciência, surgiu também a emergência da identidade humana, e é nessa situação que nasce a alteridade. A alteridade, segundo ela, é a condição da possibilidade da pessoa humana. Somos o que somos porque o outro existe, sua existência nos afirma. Com isso, a alteridade se dá a partir da consciência do outro para haver a distinção e a separação no mundo, mesmo que esteja imerso nele, tornando a alteridade paradoxal. Neste contexto, podemos reconhecer a natureza como o outro? Será que podemos ver o meio ambiente como o outro, uma alteridade real capaz de nos surpreender? A autora faz uma crítica aos discursos ambientalistas contemporâneos porque eles tendem a buscar uma unidade entre a natureza e o ser humano, afirmando que é necessário admitir a separação que existe entre essas entidades para que se estabeleça uma relação, uma linguagem e um diálogo pautado pela ética. E essa ética é uma ética crítica que se contrapõe ao utilitarismo e à ingenuidade. Segundo ela, a alteridade promove a ética que surge quando deixamos de ver o mundo como nosso espelho e aceitamos a possibilidade da surpresa e do outro. Agora, sobre a alteridade na relação educador e educando, a doutora Macchiuti propõe a educação para a responsabilidade, tendo esse conceito como fundamental na sua pedagogia, trazendo o reconhecimento da realidade como a resposta ao outro, e não o reconhecimento de estruturas desinteressadas ao educando. A relação entre educador e educando não deve estar fundamentada nas noções de transmissão ou construção de saberes, mas originalmente no encontro onde o educador se reconhece responsável pelo outro, obrigado a dar-lhe resposta. Esta resposta é a acolhida do outro, o reconhecimento da singularidade do educando. Tal atitude exige do educador a sensibilidade frente ao intimidador abismo da fratura existencial que o separa do educando. Esse posicionamento faz contraposição ao ensino moderno autoevidente, propondo a reflexão sobre o mundo dos fenômenos e das aparências, formando uma ação de resistência ao comodismo do desenvolvimento da história. Agora, sobre a alteridade no âmbito do conhecimento que emerge no processo educativo. Bom, ao assumir a alteridade como seu ponto de partida, supõe o diálogo como abertura, um diálogo que apresenta mundos, o mundo de cada sujeito no discurso. Esse diálogo não busca a coerência ou consenso por meio de uma racionalidade baseada em um discurso comum construído desde fora da relação, mas almeja a paz, a unidade de uma pluralidade que não forma uma totalidade fechada. No caso da educação ambiental, o ambiente é, ao mesmo tempo, tema e exterioridade, ou seja, é também um outro. Como tema, é algo que é ofertado para discussão desde o outro, algo sobre o qual se pode falar. É nessa possibilidade de tematização do ambiente ofertado ao diálogo, como sendo o ambiente, a casa e o lugar de uma vida do sujeito, que o saber ambiental se faz pertinente. Ademais, podemos considerar a alteridade no âmbito das relações sociopolíticas que se estabelecem. Neste viés, a educação na perspectiva de uma pedagogia de alteridade cria espaços para que o modo humano de se relacionar com e no mundo seja responsável, isto é, espaços para a emergência do discurso crítico,
do diálogo dos saberes e do encontro das alteridades. Espaços que carreguem o germe da comunidade, do fortalecimento de identidades locais como resistência, a pasteurização do mercado, permitindo assim a criação de laços de pertencimento e cuidado, laços afetivos, cuja própria existência já é a transformação. Sobre essas comunidades, na perspectiva da educação e em especial da educação ambiental, são comunidades baseadas na noção do diálogo com a abertura ao outro, comunidades que surgem a partir dos vínculos de confiança e responsabilidade que se estabelecem entre seus membros. Podem ser comunidades de aprendizagem, na medida em que o conhecimento emerge como oferta ao outro e do outro nas pontes de comunicação que se estabelecem entre as alteridades. Na perspectiva da educação para a responsabilidade, pautada pela alteridade, o diálogo com a abertura ao outro pode ser encarado como o principal indicador para a avaliação de ações educativas, em geral e voltadas ao meio ambiente. São alguns indicadores pedagógicos: a existência de mudança de comportamento a partir do confronto com outra alteridade, o encontro com o promotor de mudança, a existência da elaboração de discursos e saberes a partir das realidades ofertadas no encontro, a coexistência na diversidade e mediação positiva de conflitos, a formação de laços de confiança e responsabilidade entre os participantes da ação educativa e a formação de estruturas organizacionais deshierarquizadas no processo de ensino-aprendizagem e nas ações de gestão socioambiental. Sobre sugestões de atividades, alguns temas podem ser sugeridos para facilitar um debate e apontar a maneira como o outro, o ser humano ou o meio ambiente, é percebido por cada um dos integrantes da atividade educacional. Como sugestão para a discussão, pode-se pedir que cada um dos integrantes do grupo fale sobre o seu percurso pessoal, buscando evidenciar as relações sociais que foram importantes na sua formação como pessoa humana, a relação que cada um mantém com o meio ambiente e as respectivas visões de natureza e ambiente, a capacidade de resposta ao outro quando somos solicitados, demonstrando a nossa responsabilidade pelo outro, pelo ambiente e como isso se traduz em ação e engajamentos sociais. Também discutir a pertinência em se dizer que toda relação que mantemos, seja duradoura ou não, nos modifica de alguma maneira e nesse sentido é formativa. Como atividade prática, o educador pode criar uma exposição fotográfica dos educandos, de suas vidas e dos encontros das aulas, propondo uma visão de meio ambiente e de natureza a partir dos estudantes.